Olá pessoal, sou o professor Leandro Vieira e nós estamos aqui resolvendo alguns exercícios de equação, tá? Então eu já fiz o exercício 1, 2 e 3, agora vamos resolver o exercício de número 4, tá? Que diz o seguinte: a diferença entre os 2/3 de um número racional e a sua metade é igual a 10. Qual é esse número? Professor, eu não sei nem por onde começar, professor. Então vamos lá, pessoal. Eu costumo dizer que a parte mais difícil de um exercício de matemática é exatamente essa. Você pegar aqui a linguagem portuguesa, né, transformar para a linguagem matemática. Tá? Então, o que eu faço? Qual que é a minha estratégia? Eu leio o exercício quantas vezes eu achar que é necessário, né? Então vamos lá. Diferença, pessoal. Você lembra de uma conta do quê? De mais, de menos, de vezes, dividir? Diferença é conta de menos, beleza? Diferença é conta de menos. Entre 2/3, você viu que eu vou lendo devagar, né? Para interpretação exige uma leitura às vezes devagar, né? A diferença entre 2/3 de um número. Professor, 2/3 de um número? E aí, como é que eu faço aqui 2/3 de um número? Olha só, pessoal, vou fazer um esqueminha aqui para você, ó. Vamos supor que eu tenha 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá? E eu vou dividir esses 6 pontinhos em 3 partes. Lembra na fração? O número de baixo é a quantidade de partes, né? Então, olha só. Vou dividir uma parte, e essas partes têm que ser iguais, né? Uma parte, duas partes, 3 partes. Tranquilo? Para eu pegar 2/3 disso aqui, né? Eu pego duas partes, né? Então, eu dividi aqui os 6 pontinhos em 3 partes iguais. E eu vou considerar uma parte, duas partes, tá? Quantos pontinhos tem, pessoal, nessas duas partes, né? 1, 2, 3, 4. 4, beleza? Então, olha só. Se o meu número fosse o número 6, certo? Se fosse o número 6, 2/3 de 6 seria igual a 4, beleza? Mas ó, fica meio inviável a gente ficar fazendo pontinho, né? Então a gente tem que ter um procedimento matemático. E qual que é esse procedimento? Esse D aqui, ó, toda vez que você vê um D na matemática, saiba que é uma conta de vezes, tá? Então como é que funciona isso aqui, ó? Seria 2/3 vezes 6, tá? A gente pode fazer essa conta de duas formas, né? A gente pode dividir o 6 pelo 3, ou a gente pode fazer o 2 vezes 6 primeiro. Tanto faz, tá, pessoal? Eu prefiro dividir. Por que eu prefiro dividir? Quando você divide, quando você faz uma divisão, a gente trabalha com números menores, certo? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, o 2 e o sinal de vezes, eu não vou mexer ainda, né? Agora, quanto que é 6 dividido por 3, pessoal? Quanto que é 6 dividido por 3? Isso aqui dá 2, né? Por que 2? 2 vezes 3 dá 6. Então, essa conta aqui, ó, dá 2. Beleza? Tá aqui o 2, ó. E aí ficou fácil, né? 2 vezes 2 dá 4. E o resultado aqui pelo procedimento e o resultado aqui em forma de figura ficou igual, né? Dá 4. Agora é o seguinte, qual que é a diferença para o nosso exercício? No nosso exercício a gente não sabe o valor, né? 2/3 de um número. Que número, né? Que número é esse? Número racional. Quando ele fala número racional, pessoal, quer dizer que o número ele pode ser escrito no formato de fração. Só isso, tá? Então vamos lá, ó. A diferença entre
2 terços de um número. Esse número, pessoal, como a gente não conhece, a gente vai dar um nome para ele. Geralmente a gente dá o nome de uma letra, tá? Pode ser letra A, letra B, letra C e letra X, Y, Z, o que você quiser. Vamos chamar aqui, né? Já chamei nos outros exercícios de X e de A. Vamos chamar de B, tá? Então, 2 terços de um número. Vai ficar assim, ó. 2 terços de um número. Lembra que o D aqui, ó, que eu acabei de explicar? A gente se substitui por uma operação de multiplicar, né? Então, 2 terços de B, tá? Aqui o pontinho, não sei se você sabe, também significa multiplicação, tá? Então, a diferença, tá aqui, já coloquei a minha diferença, entre o 2 terços de um número, tá aqui, e o que? Sua metade. Sua metade? Metade de quem? Metade do número que eu não conheço, tá? Se o número eu chamei de B, a sua metade, né, a metade de B, é B dividido por 2, né? Tranquilo? É a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar o mesmo exemplo aqui do... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Deixa eu apagar essa continha aqui, ó. Aí. Vamos supor que eu tivesse aqui os meus 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? A metade seria o quê? Seria 3, né? Aqui eu tenho uma metade, aqui eu tenho outra, né? E como que eu chego aqui fazendo conta, né? A metade seria o 6 dividido por 2, né? Isso aqui deu 3, né? Tem 3 pontinhos aqui, né? E 6 dividido por 2 dá 3, olha só. Mas como eu não conheço o número, né? Eu sei que eu dei o nome dele de B, eu vou dividir por 2 também, igual eu fiz aqui, certo? Tranquilo? Vamos ler de novo agora para ver se faz sentido, ó. A diferença, está aqui o sinal de menos, entre 2 terços de um número, 2 terços de B, né? Chamei o número de B, e a sua metade, está aqui a metade, B sobre 2, é igual a 10. E pronto, montamos, né? Conseguimos traduzir aí do português para a linguagem matemática, beleza? Qual é esse número, né? Tranquilo? Muito bem. Vamos apagar aqui, ó, esse esboço que a gente fez aqui, para estar explicando. Vamos ficar aqui só com o exercício mesmo, né? Pessoal, isso aqui é uma equação, né? Lembra? É uma equação por quê? Porque tem um sinal de igual, tá? Na equação nós temos dois lados, o lado da esquerda, né? O lado da esquerda em relação ao sinal de igual e o lado da direita, beleza? Tranquilo? O que mais que a gente faz quando a gente tem uma equação? Quando a gente tem uma equação, a gente procura deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. Então aqui, ó, como já temos a letra B do lado esquerdo, nós vamos deixar a letra do lado esquerdo, certo? E vamos deixar os números do lado direito. Tranquilo? O que mais que a gente faz, pessoal? A gente identifica os termos, né? Isso aqui é bom para fazer as operações, ó. Como assim, professor? O que é termo? Quando você tem um sinal aqui de mais ou de menos, ele funciona como um separador de termos. Então esse aqui é um termo, esse aqui é outro termo, e o 10 aqui do outro lado do sinal de igual é outro termo, tá? E daí é o seguinte, esse termo ele aparece a letra B, e esse termo aparece a letra B. Se nós tivéssemos um termo aqui do lado esquerdo, né, que tivesse só número, a gente ia mexer nele primeiro, tá? Tranquilo? Agora, como os dois termos aqui têm a letra B, o que a gente faz, pessoal? A gente vai transformar esses dois termos em um único termo. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma subtração de frações, né? Eu tenho essa fração, lembrando que eu posso aqui, ó, eu posso aqui prolongar esse traço aqui
Professor, mas pode fazer isso? Pode. Quando é o sinal de vezes aqui, ó, não tem problema, tá? Então eu tenho essa fração subtraído dessa fração, tá? Qual que é a condição para que a gente possa estar realizando uma subtração de frações, pessoal? A parte de baixo aqui das frações devem ser iguais, né? Só que aqui não é, né? Aqui a gente tem um 3 e aqui a gente tem um 2, né? São números diferentes. Nós temos então que encontrar aqui, ou tira o mínimo, né? Eu gosto de fazer por frações equivalentes, tá? Então nós vamos encontrar a fração equivalente para essa e para essa, de tal forma que a parte de baixo dessas frações equivalentes fiquem iguais. Como que eu faço então? Vou pegar aqui a minha primeira fração. Vou pegar aqui 2b sobre 3, tá? Eu só reproduzi aqui, vou fazer a conta aqui do lado, tá? Aí, o que eu faço, pessoal? Uma fração equivalente, ela é obtida multiplicando a parte de cima e a parte de baixo por um mesmo número. Então, se eu multiplicar aqui, ó, por 2, eu multiplicar por 2 aqui, ó, eu acho uma fração equivalente. O que é isso? É uma fração que representa a mesma quantidade, né? Só que escrita com números diferentes. Da mesma forma, pessoal, se eu multiplicar aqui em cima por 3 e por 3, eu também acho uma fração equivalente e assim por diante, tá? Se eu posso usar qualquer número aqui, desde que eu multiplique em cima e embaixo, qual o número que eu vou escolher, pessoal? Basta nós olharmos para a fração ao lado, tá? Fração do lado a gente vai multiplicar pelo número que está aqui embaixo, ó. Tá? No caso aqui pelo 2. Então a gente multiplica essa fração em cima por 2 e embaixo por 2. Entendeu aí? Como é que foi o critério para eu escolher? Eu olho na fração do lado e vejo o número que está embaixo. É esse número que eu vou escolher para fazer a minha fração equivalente, tá bom? Aí vamos lá, pessoal. Eu tenho 2b vezes 2, né? Se eu tivesse 2 laranjas vezes 2, seria 4 laranjas, né? Mas como é b, 2b vezes 2 dá 4b, né? A gente multiplica aqui só a parte numérica, né? 2 vezes 2, 4. A parte da letra, ela só acompanha. Tá? E aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Aqui ficou parecendo 46, né, pessoal? Mas é b, tá? Então, vou copiar aqui o novo valor, tá? Aqui ficou 4b de bola, tá? Só estou copiando aqui o valor que a gente achou, tá? Dividido por 6. Sinal de menos a gente copia. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa com a segunda fração aqui, ó. Tá? Vamos achar uma fração equivalente para ela, para ficar 6 embaixo também. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, b sobre 2. Tá? E para achar a fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Tá? Qual o número que eu vou escolher? Basta eu pegar, olhar na outra fração e ver o número que está aqui embaixo, que é o 3, né? Certo? Então é o 3 que eu vou escolher. Então eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3 também. Tranquilo? Quanto que dá isso aqui, pessoal? 3 vezes b, né? 3 vezes uma laranja, 3 laranjas, certo? 3b, 3 vezes b, 3b. E embaixo 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, dá 6. Tá? A gente vai pegar então esse resultado aqui, ó, jogar lá na nossa conta principal, né? Só vou copiar, só isso, ó. Então é 3b, né? Estou colocando a fração equivalente aqui da fração de cima, né? b sobre 2 é a mesma coisa que 3b sobre 6. 3b sobre 6. Isso tudo por 10. Igual a 10, perdão. Tranquilo, pessoal? Agora dá para eu... Agora, perceba aqui, ó, que a gente tem uma subtração de frações, né? E a condição de que os números de baixo sejam iguais, ela está satisfeita, né? O 6 é igual a 6, então a gente pode proceder aqui com a operação, tá?
Como é que a gente faz isso aqui, ó? O número de baixo a gente só copia, né? Certo? Não vai fazer 6 menos 6 igual a 0, hein? Muita gente faz isso, hein? A gente só copia a parte de baixo. E a parte de cima sim, né? 4B menos 3B, 4 laranjas menos 3 laranjas, uma laranja, né? 4Bs menos 3B, 1B. Beleza? 1B. Tudo isso é igual a 10. Agora é o seguinte, eu ter uma laranja e ter só o desenho da laranja é a mesma coisa. Então, 1B é a mesma coisa que B. Tá? Então, eu só tirei o 1 aqui. Quando tiver o 1 assim, multiplicando, a gente pode deixar só a letra, tá? Vai ficar B sobre 6, que é igual a 10. Aí, pessoal, estamos quase finalizando, né? Você vê que a equação ela vai ficando cada vez menor. Agora, olha só. Lembra que eu quero deixar só a letra do lado esquerdo, né? Quero deixar o número do lado direito. Então, eu ainda tenho que eliminar esse 6 daqui, né? E a voz está indo embora. Como que a gente faz para tirar o número aqui do lado esquerdo, no caso, né? Nós realizamos a operação inversa, né? Então, qual operação aqui que o 6 está realizando desse lado da equação? Operação de divisão, né? Quando está embaixo aqui da barra aqui, é a mesma coisa que ele estivesse dividindo, né? Escrevendo isso aqui, ó, por extenso, seria o B, né? A barra é o sinal de divisão, é a nossa chave, né? Dividido por 6. Beleza? Percebeu que ele está dividindo, então? Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Tá? Então, eu vou multiplicar por 6 para tirar o 6 daqui. Você já vai ver o que vai acontecer. Ó. O que eu faço do lado esquerdo, na equação, eu faço do lado direito. Né? Então, eu vou multiplicar aqui por 6 também. Tranquilo? Então, pessoal, ó, como é que fica aqui? 6 vezes B, 6B, né? 6B. O traço aqui é a divisão, é a nossa chave, dividido por 6. Tá? Tranquilo? Lembra que quando tem uma letra, a gente não mexe nela, a gente divide só o número com o número, né? Então é 6 dividido por 6, e 6 dividido por 6 dá 1, né? 1 vezes 6, 6. Né? E o B aqui, que a gente não mexeu, a gente só copia ele aqui, ó. Tranquilo? Então, essa conta toda aqui, ó, que a gente fez ali do lado, vai dar 1B, tá? Olha só, pessoal, na prática, né, quando você pega uma prática, nós dizemos que a gente corta, né? Como assim, professor, a gente corta? Na prática, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Na prática, a gente vai fazer assim. Ah, tem um 6 multiplicando, tem um 6 dividindo, então eles se anulam aqui, ó. Tranquilo? Aí vai sobrar só o B. Tá? E cada hora eu tô pegando uma cor, né? E o 10 do outro lado tá só esperando, né? A gente só copia. Tranquilo? Lembra que eu falei aqui que eu posso cortar e vai sobrar só o B? Professor, mas aqui sobrou um B, ficou diferente. É que quando tem o 1, a gente não precisa colocar ele, né? Uma vezes laranja, uma laranja, né? Eu posso colocar só o desenho da laranja. No caso aqui não é laranja, no caso aqui é o B, tá? Então quando tem o 1 assim, você não precisa colocar ele, tá? Então B é igual a 10. Olha só, descobrimos o valor do número que nós estávamos procurando. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá? Até a próxima.